os 8 passos, tá, que você pode praticar para se especializar em leilões de imóveis e garantir retorno financeiro na advocacia. Não é novidade para ninguém, acredito que talvez seja também o seu caso, pode ser que sim ou não, mas a maioria dos advogados não estão ganhando dinheiro, né? Ou seja, não estão sendo bem remunerados pelo que eles fazem na advocacia. Né? Então, na verdade, nós detectamos nesse trabalho que a gente tem com advogados, investidores e tal, nós vimos que tem 10% dos advogados hoje no Brasil é que realmente são muito bem remunerados. Tá? 90% não são bem remunerados. E uma das causas que eu vejo é que está todo mundo fazendo a mesma coisa. Tá? Todo mundo fazendo a mesma coisa. Aí fica difícil realmente. São novos advogados todos os anos. No Brasil está lotado aí de faculdades de direito, né? E toda hora são novos advogados. Então, olha só, nós identificamos 4 grandes problemas na advocacia. Primeiro é essa. Os advogados não estão sendo bem remunerados pelo que faz. A gente tem muito trabalho, né? A gente tem muita responsabilidade como advogado, a gente cuida, né, do dinheiro, às vezes, né, das coisas, dos interesses de terceiros. Então a responsabilidade lógica é grande e também o trabalho é muito grande, tendo em vista que o nosso judiciário é muito lento. A gente demora aí anos, né, para conduzir um processo desse normal. Essa é uma questão. Um outro problema que a gente, né, um outro problema que a gente detectou foi a alta concorrência. Aquilo que eu acabei de falar. São novos advogados todos os anos, em torno aí de 100 mil novos advogados todos os anos. Tá? E com isso, né, com essa alta concorrência, o que ocorre? Falta de clientes. Tá? Então hoje, o advogado, né, para ele atrair novos clientes é muito difícil. E de repente seja o seu caso também. Você tem dificuldade de atrair novos clientes com consistência. E aí, dependendo da área que você atua, você fica acumulando processos. Né? Então, assim, quanto mais clientes, né, você consegue, mais processos você tem, e aí você vai com aqueles processos durante anos. Tá? E essa é o quarto problema que a gente detectou. Né? Ou seja, a nossa justiça é muito lenta. A gente casa com o processo. E aí a gente fica com o processo por anos, né? Aí 5, 10 anos ou mais, dependendo do assunto, o tema que se discute. Então, nesses anos todos, eu estou há 20 anos atuando com leilões de imóveis, tá? E antes defendendo agricultores, né? E agora comprando, nos últimos anos comprando imóveis, né? Junto com investidores e tudo mais. Então, assim, o que eu percebi, tá? O que eu verifiquei, que existem especializações onde você pode sim resolver esses 4 problemas. Tá? E nessa live, nesse ao vivo aqui, eu vou mostrar para você como é que você pode especializar-se em leilões de imóveis em 8 passos, sozinho. Tá? Sozinho. Como é que você faz? Vou te mostrar exatamente o caminho. Tá? E também isso eu te garanto que você vai conseguir garantir retorno financeiro na advocacia com consistência, tá? Com consistência. Porque não adianta ganhar um mês, ficar 2, 3 meses sem ganhar. A gente, né, como advogado, a gente depende de honorários, então nós sim precisamos, logicamente, nós precisamos ter consistência, tá? E já falei, né, numa live passada aí, que a gente não aprende na faculdade a ser empreendedor. E, na verdade, nós, como profissionais liberais, nós somos empreendedores, só que a gente não é preparado para isso na faculdade. Então, existe um problema enorme. Então, existe uma frase do Einstein, né? Que é do Albert Einstein, que é muito interessante. Né? Ele diz assim, sanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Tá? Isso é uma loucura, é uma insanidade. A gente continuar fazendo a mesma coisa achando que os resultados vão mudar. Lógico que não vão. Tá? Então, se você realmente está numa dessas 4 situações, 4 problemas aí, falta, né, de honorário de forma consistente, falta de cliente, alta concorrência, processos demorados, tudo mais, eu vou te dar aqui um caminho, tá? Que eu fiz para mim e agora, depois de 20 anos, eu estou aqui mostrando para você que isso funciona muito bem. Ok? Então, você vai ver assim, que eu vou colocar bem de uma forma bem simples, bem direta, tá? Bem transparente, para você entender qual é o caminho que você percorre para
especializar-se em leilões de imóveis e garantir retorno financeiro na advocacia, ao invés de fazer, né, o que muitos estão fazendo, abandonando a carreira, né, e de repente colocando, né, um escritório menor e tentando sobreviver dia a dia ali com muita dificuldade. A maioria está assim. Eu passei por isso também no início. Tá? Mas eu sempre tive na minha cabeça que eu ia ser especialista em alguma coisa. Naquela época não sabia no que exatamente. Mas hoje, né, depois de um tempo, eu vi que o que funciona bem, eu vou estar passando para você o que funciona bem para mim. Tá? E aí, eu vou dizer o que pode funcionar também, né, bem para você. Porque a gente já tem vários outros advogados que nós mesmos treinamos também, que estão atuando nessa área, né, de leilões de imóveis. Porque se você observar aí no site dos leiloeiros, tem leilão todos os dias. Até agora, né, nessa pandemia, está tendo leilão. Porque quem participa de leilão, a menos que seja comprando para moradia, mas são investidores, pessoas que estão com capital para isso. Considerando a taxa Selic a 3,75% ao ano, não há dúvidas, né, do que o investimento em leilões, que a compra de imóveis no preço bem baixo, né, e o imóvel certo, porque não é só comprar o imóvel barato e ser besteira, mas é um investimento, uma opção totalmente viável. Porque lá no final, é um investimento de médio e longo prazo, mas no final, o investidor ele tem aí, em média 20, 30% ao ano de forma líquida, tá? Se ele fizer tudo da forma correta. E o investidor ele só tem duas opções para se dar bem nesse tipo de negócio. Ou ele aprende a fazer, ele estuda e aprende a fazer, ok, também, tá? Ou ele contrata alguém que saiba. E esse alguém que saiba somos nós, sou eu, você, se você também decidir e entender, ver, conseguir enxergar que é uma boa oportunidade, tá? De você atuar nesse mercado. Porque é um mercado, assim, é uma área, né, uma especialização sensacional. E você também vai se tornar um investidor, não somente um advogado que presta assessoria, mas também um investidor. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Aí eu comecei a arrematar para mim, depois, né, comecei a abrir para clientes e hoje eu presto assessoria para investidores. Meu grupo está até fechado, a gente não consegue atender com velocidade. E a gente formou mais de 800 novos advogados no Brasil, né, para ajudar, porque assim, tem milhares de investidores. E a maioria dos investidores prefere contratar um especialista, né, geralmente um advogado. O que tem ocorrido é que o investidor, por talvez inexperiência, né, falta de conhecimento, ele contrata um advogado normal, né, que não é um especialista, talvez um clínico geral, achando que todo advogado entende. E aí ele começa a ter prejuízo, começa a ter problema, começa a ficar com o imóvel enrolado, não consegue desocupar, né, começa a perder dinheiro. Aí ele vem procurar o especialista e fala, nossa, achei que, né, qualquer advogado fazia isso, e não faz. E o advogado que se aventura a entrar nessa área para fazer esse trabalho para o investidor, muitos estão dando prejuízo para o investidor. Por quê? Porque não adianta, ele não é um especialista nisso. E tem muita coisa que acontece, tá, nesse procedimento que não está lá no Código de Processo Civil. É coisa que a gente aprende no dia a dia, como acontece, por exemplo, com os leilões de créditos, né, de direitos sobre imóveis, na verdade. São leilões de direitos sobre imóveis, não são leilões de imóveis. E o advogado inexperiente, ele acha que é tudo igual, e não é. O que acontece? O investidor vai, arremata com a assessoria dele, e depois não consegue registrar a carta de arrematação. Ou seja, né, ele comprou, mas não levou. Não consegue. Né? Por quê? Porque tem procedimento para isso. E não está escrito no Código de Processo Civil. Não está escrito no Código Civil. Como que se aprende? É no dia a dia mesmo fazendo. Aí vem, né, entendimentos de justiça, um monte de outras coisas que envolvem. E como esse fato, tem vários outros. Né, que são praxes, né, são jurisprudências, são entendimentos. Né, e você tem que ter a prática. A gente só aprende fazendo, tá? Como com qualquer outra situação, a gente só aprende fazendo, tá? Eu aprendi nesses 20 anos como lidar com isso. Primeiro, me especializando em cancelar leilões, suspender ações públicas, né, achar defeito. E depois, agora, comprando imóveis. Já sei exatamente os detalhes. Se eu fosse do outro lado, como é que eu derrubaria, como é que eu cancelaria esse leilão. Então, durante todo esse tempo, né, eu aprendi muita coisa, fiz, né, grandes investimentos em cima disso, para entender como esse mercado funciona de verdade. Se você pretende se especializar nessa área, e qualquer pessoa, qualquer advogado pode se especializar,
né? Qualquer bacharel em direito pode se especializar. Se você está no último ano de direito, também dá para você já ter um caminho. Quem me dera se quando eu me formei em 1992, né, eu tivesse uma orientação como essa, que isso não existia no Brasil. Eu peguei o direito bancário entrando no Brasil na época ainda, em 1996 mais ou menos, né, quando eu fui fazer um treinamento em São Paulo naquela época, quando o direito bancário estava começando no Brasil, eu peguei isso logo no começo. E dentro do direito bancário, eu vi que existe um filé, são os créditos rurais, e dentro dos créditos rurais eu conheci essa área também de leilões de imóveis como investimento, né, como negócio, como negócio. E não simplesmente, né, ficar ali enrolado com o processo. A gente casa com o processo, acho que ninguém quer isso, né? Então, a gente tem que ser realista, tá? Uma coisa que eu aprendi também, especialização e sucesso andam de mãos dadas, tá? Logicamente, as pessoas pagam mais por um especialista, confiam mais num especialista. Então, eu sempre entendi dessa forma, né? Se não caiu sua ficha, você ser um clínico geral é uma coisa, você ser um especialista é outra. Agora, você tem que ser um especialista numa área que te dê, que te garanta retorno, que te garanta cliente, né? Que tenha demanda no mercado. Porque não adianta, né? Você, tem gente fazendo um monte de curso, um monte de diploma, um monte de certificado e não sai do lugar. Por quê? Porque ele está estudando coisa que não tem demanda, só para conhecimento. E como você vai fazer depois isso? A menos que você queira ser professor, né, de universidade e tudo mais, ok. Você vai estudar um monte de coisa aí, mas fora isso, você quer ser um advogado realmente, né, que tenha retorno financeiro, que um advogado de sucesso, você tem que se especializar em alguma área, ou seja, entender profundamente alguma área e dar retorno para o cliente. O que nos mantém no mercado é o retorno que a gente dá para os nossos clientes. Se a gente não dá retorno, a gente não permanece no mercado. Ok? Então, isso assim, é básico, né? Básico. A gente não dá retorno, não tem por que o cliente nos contratar. Então, por isso que você tem que ser bom em algo que você sabe, com certeza que você dá retorno para cliente. Quando eu me especializei também na época em direito bancário e em crédito rural, cara, era certo, eu sabia que eu ia ganhar os processos. Reduzir as dívidas dos produtores rurais. Por quê? Porque o decreto-lei 67, de 67, já, né, e a jurisprudência do STJ determinava a limitação de juros para esse tipo de contrato. E os bancos faziam tudo errado. Então, cansei de reduzir dívidas de 2, 3 milhões para 300 mil, para 200 mil e outros, né, que o banco teve que devolver dinheiro. Tem gente que fala assim, eu nunca vi o banco devolver dinheiro. Eu já vi várias vezes, ganhei vários processos assim, onde o banco teve que devolver dinheiro para o cliente, porque cobrou encargos indevidos em contratos rurais, contratos comerciais, de crédito rural, crédito comercial, crédito industrial, tem uma regulamentação própria que pouca gente sabe, né? Mesmo sendo advogado. Então, a gente tem que olhar o mercado e ver, né? A gente, como advogado, a gente tem muita coisa, né? A gente tem uma amplitude muito grande de opções, de possibilidades. E você tem que ter, né, essa sensibilidade de entender, de ver onde você pode atuar com êxito, dando resultado para o seu cliente. Se você não der resultado, não adianta ficar enrolando. Ficar empurrando o processo com a barriga, né, que a maioria acaba fazendo, todo mundo está na trabalhista, está todo mundo na área de família, está todo mundo no tributário, está todo mundo fazendo a mesma coisa. Não dá certo aí. Né? Ou seja, é muito profissional, né, para a demanda não é tanto assim, e outro, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, os advogados mais antigos, que são mais conhecidos, mais bem posicionados nessas áreas mais comuns, lógico que eles vão pegar a clientela toda. Tá? E eu aprendi isso logo no início. Eu queria atuar na área criminal na época que eu me formei. Né? Na área criminal. Depois eu fui entender que o cara, né? No caso, o cara que é preso e tal, que tem esse problema criminal, que tem dinheiro, ele contrata um advogado que já é conhecido. O restante, cara, é assistência judiciária. Eu vivia de assistência judiciária. Eu falei, você tá doido, velho. Aí eu viro um assalariado e ganhando aquela mixaria por mês. Não dá. Né? Então eu decidi que eu ia me especializar em uma área que tivesse uma alta demanda, onde eu pudesse ser muito bom, né, naquilo lá, melhor do que quem tivesse no mercado. É simples assim. Ok? Então eu vou te passar aqui 8 passos, né, que você pode seguir para você se especializar sozinho em leilões de imóveis. Tá? E garantir retorno financeiro, porque você vai dar resultado para o seu cliente. Tá? Simples assim.
Seu cliente ele quer comprar um imóvel, um leilão no menor preço, mas um imóvel que tem boa margem, tem a liquidez, existe todo um trabalho para ser feito, para comprar o imóvel certo. Não é qualquer imóvel, não se compra aí o imóvel em leilão porque está barato. Tem muita gente que está comprando imóvel em leilão porque está barato, depois fica com o imóvel na mão. Não vende, porque comprou um imóvel errado no lugar errado. Tá? Então, não é assim, né? Ah, vou lá e faço. Não. Agora, qualquer pessoa pode se especializar nisso? Com certeza, qualquer um, e você também. Aí eu consigo fazer isso? Lógico que consegue, eu vou te mostrar agora, sabe que é muito simples, né? De fazer, logicamente, que tem que ter o que? Disposição para fazer. Estudo, tá? Pagar um preço. Né? Ou seja, quem é bem sucedido em qualquer área, em qualquer situação na vida, pode ter certeza que isso não caiu do céu e a pessoa não fez com o pé nas costas. Ah, não, não. Tá? Vamos dizer assim, é simples, ok? Não quer dizer que eu não tenho que ter esforço. Tem que ter esforço sim. Então vamos lá. Se quiser anotar aí, você já anota. 8 passos para você especializar-se em leilões de imóveis e garantir retorno financeiro na advocacia de forma consistente. Tá? De forma consistente. Você vai ter que dar uma segurada para não ficar, né, atendendo gente demais que você de repente não dá conta porque você não tem uma estrutura. Aqui na Leilões Investimentos a gente tem toda uma estrutura, tem toda uma equipe, né, e muitos anos de experiência. Então eu vou compartilhar com você, né, aquilo que é relevante, tá, para você entender, falar, nossa, isso aqui seria uma boa opção para mim. Se você não está bem na advocacia, cara, se você não está ganhando o que você merece ou o que você deseja, e até para você dar um conforto melhor para sua família e para você mesmo, e ajudar outras pessoas, então aqui vai para você uma ótima opção para você se especializar. Né? Considera isso e vê se isso cabe para você. Tá? Porque conseguir, você consegue se especializar. Agora, você quer de verdade? Né? Você quer estudar, quer focar nisso daí e quer ver como que a coisa funciona? Então vamos lá, 8 passos para você se especializar. Vai anotando aí. Primeiro passo, você vai ter que aprender, tá? Analisar todo tipo de documentação de processos, né, onde tem imóvel indo a leilão. Tá? Então, geralmente, existe um checklist. Tá? E existe todo o procedimento de execução. Se você estudar toda a legislação de procedimento de execução, tá? Isso na justiça comum, na justiça trabalhista, né? Na justiça federal, nas execuções, né? Fiscais. Então, você entender, isso está no Código de Processo Civil, estudar todo o processo de execução. Parar e estudar e aprofundar. Né? E aí você montar um checklist. Por quê? Porque com um checklist fica mais fácil saber o que você tem que olhar em uma documentação de um leilão para que isso, para que, né, não haja discussão futura, que não haja algum erro que você deixou passar, que seja motivo de discussão judicial depois, ou de cancelamento do leilão. Nesse caso, é só estudar. Ok? O que você tem que estudar? Tanto, né, a legislação dessas esferas, né, dentro do Código de Processo Civil, logicamente que o edital é a regra do leilão. Tá? Então, e especialmente tem muito leilão de direitos sobre o imóvel, que é uma coisa que você tem que conhecer também, né? Porque você vai se deparar com esse tipo também de leilão, ok? Então é importante você saber isso. Esse é o primeiro passo, tá? Estudar isso daí, tá? Estudar, analisar todo tipo de documentação. Lógico que a gente tem isso mastigado dentro de um checklist, né? Já pela experiência que a gente já tem um checklist que você pode, né, seguir, que a gente segue aqui na Leilões Investimentos. E simplesmente ticando, vai olhando cada passo daquele, são 33 verificações que a gente faz. Se tiver tudo ok, você pode arrematar tranquilamente, seu cliente pode arrematar que vai dar tudo certo. Tá? Você não vai ter dificuldade, ok? Agora, uma outra coisa que você tem que estudar toda a legislação e jurisprudência. Às vezes a jurisprudência ela é mais importante que a própria legislação, porque é a jurisprudência que dá o sentido da lei. Ok? Então, toda a jurisprudência a nível tribunal e Superior Tribunal de Justiça, né, especialmente das terceiras e quarta varas, turmas, né, no caso lá no STJ, terceira turma e quarta turma são as duas turmas que cuidam do direito privado. Você tem que conhecer a jurisprudência dessas duas turmas no que se refere a um procedimento, né, expropriatório, que é o procedimento do leilão. Estudar tudo sobre isso, tá? Porque tem alguns detalhes lá que você não vai achar no Código de Processo Civil, mas também é só lei, ok? E isso vai estar dentro do seu checklist também, ok?
Uma outra coisa que você precisa estudar são o tipo de ações. Que tipo de ações você precisa estudar? Reintegração de posse e emissão na posse. Por quê? É o que você vai precisar para desocupar imóveis no caso dos leilões extrajudiciais. Se for um leilão judicial, você não vai precisar entrar com ação, porque dentro do mesmo processo você vai proceder à desocupação do imóvel. O importante é que você conheça a legislação. No caso de um leilão extrajudicial, 99% dos leilões são de alienação fiduciária e existe um procedimento, uma lei específica para isso, que você vai estudar a lei junto, né, de forma subsidiária com o Código de Processo Civil, ok? Entender todo esse procedimento expropriatório, né, saber e o procedimento para desocupar, que é a reintegração de posse e emissão na posse, no caso dos leilões extrajudiciais. E no caso dos leilões judiciais, né, muito mais tranquilo ainda desocupar. Mas, porém, você tem que conhecer os direitos na lei que você tem. Eu vejo muito caso aí de advogado que levam, cara, anos para desocupar um imóvel. É um absurdo. Isso é falta de conhecimento. Que não conhece jurisprudência, não conhece nem a própria lei. Né? Você tem que desocupar de forma liminar. Porque é o direito seu. Se você fez tudo certinho e não deixou nenhuma ponta solta, não tem o que a outra parte discutir, porque você fez uma boa análise da documentação. Então você montou o seu checklist, e você sabe exatamente que você olhou todos os pontos, não deixou nenhuma ponta solta, tá? E aí você sabe exatamente, isso é só ler, tá? Qual é a dificuldade? Ler. Você só precisa ler. Legislação, jurisprudência, dentro do que eu estou passando para você, tá? Então, esse seria o terceiro passo, que é entender, né, dessas ações para você desocupar, tá? Desocupar um imóvel depois de arrematado, né? Logicamente. Uma outra coisa que é importante, que seria o quarto passo, tá? Questões práticas, tá? Irrelevantes sobre leilões de imóvel. Tem muita coisa que você não vai achar na legislação nem na jurisprudência. É a prática mesmo. Aí é legal você estar junto, né, com pessoas que já têm essa prática, né? E aí para entender algumas coisas que você consegue, né, tipo assim, acelerar, facilitar por questão de prática, de conhecimento, dependendo do local, tipo do tribunal, tipo do juízo, do cartório e tudo mais, você pode acelerar bastante o procedimento. Então tem muitas questões práticas. Se você fizer um estudo na internet também, você vai ver muita experiência de pessoas lá. Tá? E é bom você conhecer as questões práticas desse tipo de especialização, né? Desse tipo de trabalho. Tá? Mas assim, depois que você começa a estudar, passa a ser uma coisa muito agradável, né? E você fala, nossa, é tipo, quando você entra no leilão, você vai ver que compensa demais, né? Porque a adrenalina vem e assim, não pode ser, logicamente, um debate, pessoal. Ali você sabe até onde você pode lançar, onde você pode chegar. Um quinto passo que é interessante, é importante você saber, é como reduzir o imposto de renda depois que vendeu o imóvel. Então, o seu cliente vai comprar um imóvel, ok? Através do leilão com a sua assessoria. Beleza. Comprou tudo certinho. Agora, desocupou, né? E transferiu o imóvel e agora vai vender. Ele vai vender. É importante, isso é você dar dinheiro para o seu cliente, ele vai ficar muito satisfeito com você. Tá? Por quê? Você vai estudar a legislação, né, do imposto de renda para você saber que nesse tipo de transação imobiliária, como você pode reduzir o imposto de renda, para o cara recolher menos, seu cliente recolher menos. Se ele recolhe menos porque você tem um conhecimento mais do que a maioria tem, porque você é um especialista, significa que no final, depois que o dinheiro voltar, o capital dele voltar para o bolso dele com o lucro dele vai ser maior. Por que maior? Porque você reduziu, tá, o recolhimento do imposto de renda, né, sobre essa transação imobiliária. E isso é muito interessante, tem toda a legislação, é só ler também. Tá? É muito tranquilo de se fazer. Então, esse seria o quinto passo. O sexto passo, que para o cliente é super importante, é você ter uma planilha, tá? Onde você vai colocar já fazer uma previsão de todas as despesas com o procedimento, né, de comprar um imóvel no leilão. Com todos os custos, seja lá do condomínio, do IPTU, todos os custos possíveis, inclusive com a venda do imóvel, inclusive com o recolhimento do imposto de renda no final, para que se tenha uma visão vamos supor que o cliente fala, não, eu quero nesse negócio, nessa operação,
eu preciso lucrar pelo menos 20% líquido ao final. Ok, como é que você vai saber dessa possibilidade? Através dessa planilha, tá? Uma planilha de cálculo onde você vai colocar, vai fazer a previsão de todas as despesas possíveis nesse tipo de transação. Existem várias, tá? E é importante que você conheça, estude isso, tá? Para que você coloque nessa planilha, a gente já tem essa planilha pronta, logicamente, e você só coloca ali os dados que interessam. Por quê? Isso vai nortear você e o seu cliente até onde ele pode lançar efetivamente naquele leilão. Passou daquele valor, ele não lança mais, parte para outro, tá? Para não acontecer o que vem acontecendo com a maioria que vem dando lances em imóveis e arrematando imóveis, dando tiro no escuro, e a gente faz a análise, a gente entra no leilão, e a gente vai até aquele ponto, depois a gente vê que o cara foi, virou uma briga pessoal, um querendo arrematar, né, dar mais dinheiro do que o outro, e aí você vê que o cara arrematou com um prejuízo. E de repente ele nem sabe. Por que, que ele não sabe? Porque ele está dando tiro no escuro, é um aventureiro. Tá? É um cara que está achando que só porque está na justiça está tudo certo. Então, a planilha, ela te dá clareza até onde, que valor o seu cliente pode lançar, para que ele tenha, com margem de segurança, aquele lucro ao final, lucro líquido ao final, o percentual. A planilha já te dá exatamente, tirando todas as despesas, inclusive com imposto de renda, corretagem também dos corretores na venda, tudo uma previsão, tá? Com margem de segurança. É daquilo para mais. Aí você sabe até onde pode lançar. Isso dá super certo, dá tranquilidade, muita clareza até onde você pode ir num leilão. Tá? E é muito importante que você consiga fazer análise de imóveis também, né? Ou você, ou um parceiro seu, que pode ser um corretor, uma imobiliária, que eles conhecem o mercado. Então existem formas, mas é muito simples, né? Você hoje fazer análise do mercado, de um imóvel, né? E dependendo do lugar, se é um apartamento, se é uma casa, tá? Ou você pode ficar só na parte jurídica ou pegar a parte jurídica mais análise de mercado. Aqui na Leilões de Investimento a gente faz as duas coisas. Porque é muito simples de fazer. Tá? Fazer análise de mercado hoje de imóvel, você faz pela internet, não precisa nem ir lá no imóvel, não precisa. Tá? E depois existe, lógico, os procedimentos, com parceria com os corretores, com a questão do prédio, existem formas de você fazer isso, né, da forma correta e segura, que é o que é mais importante. Forma segura de você analisar que imóvel tem boa margem de lucro e boa liquidez. Tá? A liquidez é mais importante do que a margem de lucro, é onde as pessoas erram. É comprar imóvel barato, mas se não tem liquidez, besteira, perda de tempo e dinheiro. Ok? Então esse seria o sexto passo. O sétimo passo, para você se dar muito bem nessa área, e essa área te facilita muito isso, é você saber estratégias, que você, infelizmente a gente não aprende isso na faculdade, mas deveria aprender, de atrair clientes, novos clientes com consistência. Como é que a gente faz isso aqui na Leilões de Investimentos? Usando o marketing digital. Tá? Uma estratégia, a gente usa Facebook e Instagram, por exemplo. Né? É a forma mais barata, um custo muito baixo para você atrair clientes. Eu até mostrei no outro vídeo que eu gravei, nós trouxemos, né, 81 clientes potenciais com R$ 207 de investimento no Facebook e Instagram. Por quê? Por causa da estratégia que se usa. Hoje o Facebook te dá uma segmentação sensacional. Você fala com pessoas que querem investir em leilões de imóveis e traz essas pessoas se posicionando certo. Né? Ou seja, mostrando que você entende, que você é um especialista naquele mercado, que você vai dar para o seu cliente lucro com segurança. Tá? Lucro com segurança. Ok? Com risco muito baixo. O risco que se tem, na verdade, se você fizer tudo certo, se ainda assim alguma coisa der errado, você pegar o dinheiro de volta do seu cliente, né? Demorar uns 30 dias a mais aí e pode ir para outro. Tá certo? Então existe todo um procedimento, que são coisas práticas, que a gente aprende com a vivência, que você pode agilizar muitos procedimentos. Bastante, tá? Bastante. Então, estratégias de marketing digital para atração consistente de cliente, e é isso que vai deixar você bem, né? Que vai deixar, fazer com que você cresça e seja muito bem remunerado. E tem um outro vídeo, tá? Que eu gravei, que é onde eu falei que você tem que aprender a pescar com rede e não com vara. Ao invés de você ficar puxando um cliente por um, né? Você joga uma rede e traz vários clientes ao mesmo tempo. Existe uma estratégia para isso, de marketing digital, que eu ensino. Inclusive eu falei num vídeo desses aí, tá bom? Então,
Isso a gente não aprende na faculdade sobre marketing, mas para quem é um profissional liberal, para você, para mim, né, que nós somos empreendedores, a gente tem que saber isso. Como atrair clientes de forma consistente. E esse é o maior problema dos advogados. O cara não sabe, além da concorrência, está fazendo o que todo mundo faz, não tem nenhuma especialização, né, ou tem uma especialização, mas não sabe colocar em prática, ou não tem demanda, escolheu a especialização errada. Então, é porque o cara não sabe atrair, ele não sabe como é que eu trago o cliente. Hoje, com a internet, cara, nossa, você tem todas as possibilidades de atrair clientes, até assim você tem que segurar para não vir gente demais e você não dá conta de atender. Porque não adianta também você querer atender um monte de gente e você não dá conta, você não tem estrutura para isso. Tá? Então aqui a gente vai até o nosso limite. E por isso que a gente começou até a treinar novos advogados para ajudar, porque o mercado é muito grande e a demanda é muito grande nessa área. Existe demanda ainda há muito campo, há muito espaço dentro dessa especialização. É por isso que eu estou incentivando você, se não está bem, ou se está bem, mas quer aumentar, essa é uma excelente opção. Tá? E assim, não tem muito o que discutir. Ah, como é que eu sei que é uma excelente opção? Ah, dá uma olhada nos leiloeiros oficiais e vê quantos leilões ocorrem todos os dias. Tá? De pessoas, né, investidores, né, comprando lá. E muitos deles buscam especialistas, né, para poder, e você pode se posicionar, ser reconhecido como uma autoridade nessa área e as pessoas vão te procurar, tá? Vão te procurar, com certeza, porque as pessoas, né, sérias preferem um especialista do que um clínico geral, ok? Então, estratégia de marketing digital é fundamental para qualquer área, tá? Especialmente nessa que é mais simples. Essa área de especialização em leilões de imóveis é mais simples, eu entendo, eu vejo, muito mais simples atrair clientes potenciais do que em outras áreas. É só saber fazer, logicamente. Aí tem que estudar sim o marketing digital de uma forma mais direta. Eu ensino isso, né, nos advogados que a gente forma aqui. Tá? E por fim, o oitavo passo é técnica de venda, para você fechar um contrato de honorários. A maioria dos advogados não sabe fechar um contrato de honorário. A gente presta serviço. Significa que tem que haver confiança entre o contratante e o contratado. Confiança. Tá? Então, você não é vender, né, algo na internet, isso não existe. Então você tem que conversar com a pessoa, mostrar conhecimento, que nem contratar um médico, para cuidar de uma doença, né, de alguém importante, né, para você. Então, você não vai contratar qualquer pessoa, você vai procurar um especialista. Tá? Se o teu filho, a tua esposa tá, ou o teu marido está com um problema, está com doença, algum problema, você precisa de um especialista, tá? Tem 2 especialistas lá que falaram para você, mas você não conhece. Um cobra 5 mil, o outro cobra 10 mil para fazer uma cirurgia. Qual, você tendo condição de pagar, qual que você contrata? Se você não conhece nenhum dos dois, você vai contratar o que é mais caro. Por quê? É um gatilho mental que aquilo que é mais caro é melhor. Então o seu posicionamento tem que ser dessa forma. Né? Ou seja, os advogados estão fazendo o contrário, estão querendo cobrar um horário menor para poder pegar cliente. Aquilo que é barato, o sentimento, o gatilho que a pessoa tem, que aquilo não é tão bom. Se tiver um outro mais caro, a princípio o que é mais caro é melhor. Então você tem que aprender a se posicionar no mercado de forma correta. Aqui a gente tem um valor. O pessoal entrar no nosso grupo tem um valor em cima das arrematações e a gente não negocia. Tá? Por quê? Porque a gente vai dar retorno para o cliente e assim não tem o que discutir. Em cima do que ele está nos pagando e o retorno financeiro que a gente vai dar para ele é indiscutível. É indiscutível. Então, você tem que fazer se posicionar também dessa forma. Então, aprender a fechar um contrato, nós, né, deveríamos aprender isso na faculdade, mas nós não aprendemos. Então, a gente tem que aprender de outra forma. E de uma forma mais específica, né? Ou seja, para aquilo que a gente vai usar. Tanto o marketing digital quanto as estratégias de fechamento de contrato de honorários tem que ser específico para o trabalho que a gente está prestando. Para não ficar perdendo tempo com outros, né, conceitos e tal, que não vai levar, são teorias que não levam a gente para lugar nenhum. Qualquer teoria que você não consiga colocar em prática de imediato é perda de tempo. Porque aquilo que você não pratica, você esquece. Ok? Então, aquilo que você não pratica, você vai esquecer. Então eu quero incentivar você, são 8 passos, tá? Aprender a analisar a documentação de leilão, tá tudo lá no Código de Processo Civil. Jurisprudência, legislação, só pesquisar na internet também. Tá? Ação de missão na posse, reintegração de posse, também tá tudo escrito lá. Questões práticas relevantes, você tem que estudar e ter contato com pessoas certas também. Como reduzir imposto de renda também, né? Não tem dificuldade com isso. Como selecionar as melhores oportunidades. Nesse estudo você vai entender qual é o custo,
né, com uma operação de compra de imóveis em leilões. Existe lá o TBI, várias despesas, né, mas são coisas de venda de imóvel, tudo bem. Você tem que criar uma planilha, né, para poder, depois só colocando ali as informações que são interessantes, já sai o resultado, até onde você pode lançar em dinheiro naquele leilão específico para garantir um lucro líquido ao final em torno de X%, 20%, 25%, 30%. Tá? Estratégias de marketing digital é o coração, que é onde você vai atrair clientes de forma consistente. Hoje tem muita coisa na internet, né, para você aprender a fazer dessa forma. E técnicas de fechamento. São 8 passos fundamentais para você fazer aprender. Tá? E você pode aprender a fazer isso sozinho, ainda que demore bastante tempo. Faz parte também. Eu estou aqui depois de 20 anos falando para você. Tá? E eu venho adquirindo experiência nesse tempo e aprendendo sozinho. Sozinho, porque eu não conhecia nenhum outro curso. Só depois que eu lancei, né, alguns cursos presenciais e tudo mais, é que algumas pessoas começaram a prestar atenção nessa área, que é uma área excelente para advogados. Excelente para advogados. Por quê? Porque a pessoa que contrata quer um advogado. Agora, se o advogado é um especialista nessa área, o cara, né, é um investidor, lógico que ele vai ficar muito mais à vontade tendo você como assessor. Então, é uma área excepcional. Então, é importante que você entenda a oportunidade. Você, né, ainda que leve tempo, você pode se especializar. Porém, tá, caso você fale, nossa, cara, eu sei, né, eu vou correr atrás, beleza. Tá, mas tá, você consegue me treinar? Nós treinamos mais de 800 advogados no Brasil. Muitos deles se tornaram nossos parceiros. Por quê? Porque a gente hoje está com o nosso grupo fechado. Então, a gente indica, o pessoal nos procura e a gente indica para os nossos parceiros, tá? Então, caso você tenha interesse em ser treinado por mim, né, pela minha equipe, e se tornar também o nosso parceiro dentro dessa especialização, tá? Você vai clicar aí, a Tuana, que é minha assistente, vai colocar aqui no chat, se você estiver vendo esse vídeo, né, e depois que aqui está ao vivo, mas vai ficar aqui, muitas pessoas vão ver depois, né, a gravação, vai ficar gravado aqui no Facebook. Então vai ter algum botão aqui para você clicar, aí você vai para o WhatsApp e conversa com a Tuana. Tuana, como que eu faço, né, para me especializar, né, com a ajuda de vocês, com a ajuda do Carlos, porque em 8 semanas a gente consegue treinar você. Tá? Por quê? Porque a gente já tem tudo pronto, simples assim. A gente já tem você já tem, né, 20 anos fazendo isso. Ok? Mas eu te dei o caminho aqui para você fazer sozinho também. Tá, ok? Então é uma questão de opção. Você quer especializar sozinho ou você quer especializar com a ajuda só para ganhar tempo. A gente faz isso em 8 semanas porque a gente já tem tudo mastigado, já tem a planilha, já tem o checklist, já tem tudo pronto. É só pegar, entender, ler e executar. Além da gente também estar junto. Né? Às vezes você vai pegar um cliente grande, você está com medo, né? E você está fazendo treinamento conosco, a gente pega junto com você. Tá? A gente vai prestar assessoria junto com você. E tem casos, por exemplo, né, que a gente não pega aqui e a gente manda para os nossos parceiros. Tá? Você pode também se tornar um parceiro nosso dentro dessa especialização. Se isso interessa para você, se você vê essa área como realmente uma possibilidade de você mudar a sua vida, mudar a sua carreira, mudar na advocacia, tá? Aproveitando agora essa pandemia, tá todo mundo em casa, é o melhor momento para você se preparar. Para que você vai ficar em casa vendo novela? Tá? É o melhor momento para você tornar esse tempo, né, que agora, né, a gente não tem como sair, tornar esse tempo produtivo, para que você se prepare, se especialize, né, e entenda como é que esse mercado funciona. Agora é o melhor momento. Tem gente que fala, não, agora eu não posso, porque agora... Gente, agora é o melhor momento de você estudar, porque você está parado com mais tempo em casa. Torne esse tempo produtivo. Produtivo. Começa a estudar, já falei que tem muita coisa aí gratuita para você aprender. Agora, se você quer ganhar velocidade, né, quer ganhar mais segurança, não, eu quero ser treinado. Ok, também, tá? Clica aí no link, né, ou clica aí ou chama aí nos comentários, ô Tuane, me ajuda aqui que eu quero ver como é que é esse negócio aí de ser treinado por você. A gente já tem mais de 800 advogados treinados no Brasil, tá? E aí você vai ver o que acontece, tá ok? Bom, mas esses detalhes de curso, caso você interesse, você chama aí e a gente fala. Mas aqui nessa live, na verdade, o que eu quero passar para você é mostrar a oportunidade. Tá? Mostrar que isso é uma oportunidade real para você mudar, tá? De repente, a direção né, da advocacia, do que você está fazendo. E começar a viver de forma diferente. Tá, ok? E eu estou dizendo isso depois de 20 anos estando nesse mercado. E estou dizendo para você, vale muito a pena. Ok? Então são aqui 8 passos, espero que você tenha anotado. Se você não anotou, isso aqui vai ficar gravado.
aqui no Facebook, né? E você pode ver outras vezes, anota, começa a praticar, começa a ver a oportunidade. Tá? E vê se isso é para você. Tá? Qualquer pessoa pode executar, qualquer um. Pode ser advogado, bacharel em direito, né? Quem está no último ano de direito, você vai entender exatamente como é que as terminologias que são usadas, né, nessa especialização, você vai entender, tá, com muita tranquilidade, tá bom? Bom, eu acho que é isso que eu tinha para passar para você, tá? Então, caso você tenha, né, fala, eu queria saber mais, né, como é que é essa especialização em 8 semanas. Chama e eu clico no botão aqui que vai estar, depois aqui na gravação a gente vai colocar de alguma forma, e vai lá no WhatsApp, fala com a Tuana, ela vai te explicar como é que a gente pode te ajudar nisso aí, acelerar esse procedimento, tá bom? E aproveita esse tempo aí de pandemia para você, né, usar bem o seu tempo e ser mais produtivo, ok? Bom, eu acho que não tem perguntas, né? Eu acho que as perguntas que você tiver, você pode depois, né, deixar aí no chat, né? Ou direto lá no WhatsApp e a gente passa para você mais informações se você precisar. Combinado? Tá ok? Eu acho que é isso que eu tinha que passar para você nessa live aqui, tá? Talvez eu faça outras, né? E aí você pode ser comunicado, clica na nossa página aqui, né? Siga a nossa página, se torne, né, um seguidor da página, porque tudo que a gente for fazendo aqui, você vai ser notificado, tá? E aí você vai ficar por dentro de tudo que a gente estiver fazendo e passando mais informações, tá bom? Um grande abraço e eu espero vê-los, né, nos próximos vídeos aí. Até mais.